Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia, falando hoje sobre Jesus e Baal-zebu. Um teste que Jesus faz com os fariseus. Ele diz assim: como então pode Beelzebub? Porque o que Jesus fazia, curando, ensinando, os fariseus não aceitavam como se fosse algo correto, como fosse algo vindo de Deus. Então eles achavam que Jesus fazia aquilo da parte do Satanás. E eu acho tão interessante que nós espíritas hoje somos tão criticados por outras religiões, por outras correntes, por não conhecer a doutrina, os princípios que existem de fora da caridade não há salvação, os princípios da imortalidade da alma, aquilo que nós fazemos, dado comer a quem tem fome, beber a quem tem sede. Eu digo assim, as casas espíritas do nosso Brasil como um todo, o atendimento que fazemos às pessoas que estão com problemas de saúde, problemas espirituais, tudo isso, as pessoas dizem que a gente faz isso por Satanás. Eu vejo tanto interessante como essas observações se parecem com o que os fariseus faziam com relação a Jesus. Nós espíritas procuramos, na prática, viver o Evangelho de Jesus. Se você não conhece o Espiritismo, procure conhecer, mas não critique nem condene o que você não conhece, o que você não sabe. Não vai aqui nenhuma mágoa da minha parte. Eu tenho amigos pastores, padres, e a gente se dá tão bem, e depois que eles conhecem a doutrina, eles passam a nos respeitar e até admirar a nossa conduta. Isso eu sei porque eu convivi com meu amigo pastor Neemias, com alguns padres e outras pessoas que hoje se abrem para nós e dizem assim: o trabalho que vocês fazem é muito bonito. Então Jesus diz assim: se Satanás expulsa Satanás, ora, porque eles falam que Jesus curava por meio de Baal-zebu, porque Baal-zebu era o deus pagão, o rei, vamos dizer assim, dos deuses pagãos, ugarítico. Era uma entidade considerada material, que sem nenhum valor espiritual, daí porque Elias combateu tanto os seus seguidores. E Jesus, veja bem que Jesus não fala se o demônio expulsa o demônio, mas se Satanás expulsa Satanás, então está dividido contra si mesmo. Se ele estava fazendo algo que não era do lado de Deus, curando as pessoas, então, se era por Satanás, e como Satanás não faz o bem, automaticamente, se ele estava fazendo, o reino estaria dividido. Isso acontece com muita gente. Quando eu conheci o Espiritismo, que eu também não conhecia a doutrina, que eu vi a caridade que se fazia, os enxovais que eram distribuídos, a assistência espiritual que era feita para as pessoas, eu comecei a ver que eu estava enganado, porque realmente não podia ser coisa de Satanás, só podia ser do lado de Deus. E aí Jesus diz assim: como então poderá subsistir seu reinado? Olha, se eu expulso as doenças por Baal-zebu, por que é que expulsa os vossos adeptos? Porque eles também faziam isso. E aí ele diz: por isso eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu curo, então o reino de Deus já chegou a vós. Veja que coisa interessante. Se eu estou fazendo isso, não é por Baal-zebu, é por Deus, é porque o reino de Deus já está entre vós, cumprindo-se. Jesus aqui dá uma senha, dá uma informação de que ele era o Messias. Se as pessoas perguntaram: não é este o descendente de Davi, ou seja, não é esse o Messias? Se eu estou curando por Deus, não é por Beelzebub, é porque o reino de Deus acaba de chegar entre vós através de mim, que sou o Messias. E aí ele diz assim: ou como pode alguém entrar na casa de um homem forte e roubar os seus pertences, se primeiro não o amarrar? Só então poderá roubar a sua casa. E aí ele coloca: quem não está a meu favor, está contra mim. E quem não ajunta comigo, dispersa. E aí ele coloca uma coisa interessante: por isso eu vos digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se disser contra o Espírito de Deus,
não lhe será perdoado nem nesta era, nem na outra. Olha que coisa interessante. Nós vamos explicar isso bem direitinho. Quando Jesus diz assim, se alguém não está comigo, dispersa, significa que aqueles que entendiam a sua mensagem estavam no caminho, estavam seguindo, estavam em busca de Deus. Mas se não estava com ele, ele automaticamente não estava seguindo a Deus. Essa colocação de Jesus é uma colocação muito importante e para a nossa reflexão, se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, que é ele, ou contra o homem, porque filho do homem também somos nós, Bnei Adão, somos descendentes de Adão. Se você fizer qualquer coisa contra o homem, não tem problema, isso vai ser perdoado, inclusive agora, nesta encarnação. Mas se for contra o Espírito de Deus, não lhe será perdoado, nem nesta era, nem na outra. Nós vamos complementar esse estudo, esse esclarecimento, na terceira parte do nosso programa. Continue conosco, fique aí que nós retornamos num minutinho. Até já.